Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 36, ou melhor, o versículo 36. Amém, irmãos? O texto da palavra de Deus diz assim: e dizia, é Jesus aqui orando, né? Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Vou ler mais uma vez. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Irmãos, esse é o texto da oração de Jesus quando ele está no jardim de Getsemane e está passando por um momento de maior crise da sua vida. Está passando por um momento em que muitas e muitas dúvidas com certeza poderiam estar acometendo ali o seu coração. E num momento como esse a gente vê o quanto Jesus confiava em Deus. No entanto, eu quero fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder, é uma pergunta retórica, uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Você confia em Deus? Qual é o nível de confiança que você tem em Deus? Irmãos, é muito fácil a gente falar que confia em Deus. Primeiro, porque nós somos cristãos, então confiar em Deus é meio que uma premissa, né? Na vida de um cristão, a gente diz que confia. Ao mesmo tempo, dizer que confiar em Deus é meio que um clichê, né? Quem, em sã consciência, diria que não confia em Deus? A gente diz que confia. No entanto, o nível da nossa confiança e da nossa fé em Deus, ele só aparece mesmo na medida em que nós experimentamos situações de limite em nossas vidas. No momento, usando a expressão popular, né, a hora que o carro aperta, a hora que a coisa fica feia, é que a gente vai ver se a gente confia em Deus mesmo. Por que isso, irmãos? Porque confiança exige um certo nível de risco. Para a nossa confiança em algo ou em alguém ser colocada à prova, é necessário que haja essa prova. É necessário que as coisas cheguem a uma situação onde a gente fique em um momento de medo, de insegurança, de risco, de tribulação, porque é nessas horas que nós vamos realmente perceber se a gente confia ou não em Deus. É muito fácil nós dizermos que confiamos em Deus quando as coisas estão bem. Por quê? Porque tudo está a nosso favor. Mas é nos momentos de grande crise, de grande dificuldade, que nós temos a nossa confiança e a nossa fé em Deus colocar na prova. Então eu quero que você guarde essa pergunta e pense um pouquinho a respeito disso enquanto nós vamos falando acerca do texto e acerca do que Deus quer falar conosco e ministrar ao nosso coração. Veja, Deus quer que nós confiemos nele de maneira plena, porque Ele nos ama. Deus é, como nós estamos falando nessa série
de vida com Deus, nós estamos falando de um maravilhoso e bom Deus, um Deus que é plenamente confiável, um Deus que é amoroso, um Deus que cuida de nós. Agora, esse cuidado nós só vamos experimentar plenamente quando a nossa confiança, quando a nossa fé em Deus for plena também. E para que a gente possa reconhecer essa fé, essa confiança como plena, a gente tem que deixar que as provas nos mostrem isso. Então, de antemão, eu digo para você, não fique preocupado com a tribulação. Na tribulação você vai encontrar a sua fé e a sua confiança em Deus. Amém? Então, o texto de Marcos 14:36 mostra isso. Mostra Jesus, ao mesmo tempo, um momento dificílimo da sua vida. Vamos só retornar um pouquinho aqui no texto para a gente entender o que é que estava acontecendo. Jesus tinha passado por muitas dificuldades ao longo da sua vida e do seu ministério. Ele foi rejeitado, ele chegou em alguns lugares em que doutores da lei deixaram ele numa situação constrangedora. Ele foi tentado no deserto ainda no início do seu ministério. Ele teve frente a frente com o diabo, mas ele superou tudo isso. Só que quando ele chega nas últimas horas da sua vida e quando ele está orando, ele está sentindo toda a agonia e todo o sofrimento daquilo que estava por vir. Porque ele sabia que dali para frente não tinha mais retorno. Era cruz, era julgamento, era sofrimento. E ele teria que passar por torturas físicas que a gente não consegue nem mensurar. E ao mesmo tempo, espiritualmente, ele carregaria todos os nossos pecados nos seus ombros. Você imagina o que é o peso disso? Angústia. E alguém pode dizer assim: mas ele era Deus. Sim, mas ele também era plenamente homem. Ele era igual eu e você, tinha dor de barriga, tinha dor de cabeça, morria de medo. E naquele momento ele estava numa situação limite e ele tinha uma escolha. Diante do medo, ele poderia dizer assim para Deus: olha, Deus, até aqui eu cheguei, mas aqui para frente não vai lá mais não. Quantas e quantas vezes a gente faz isso, não é verdade? A gente se propõe a fazer algo, mas na hora que a coisa aperta demais, a gente pensa, repensa e fala: eu acho que daqui para frente eu não vou não. E aí Jesus faz uma oração onde ele abre uma porta para Deus vir para ele. E ele diz assim: se for possível, olha, se o senhor quiser dar uma repensada, se o senhor de repente mudar de ideia, faça de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. E Deus não afasta o cálice de Jesus. E ele confia em Deus. E ele segue em frente. Irmãos, essa relação de Jesus com o Pai é uma relação tão plena de confiança que, se nós quisermos aprender a confiar em Deus, nós vamos ter que olhar para a relação de Jesus com o Pai. Se nós queremos aprender a confiar em Deus plenamente, nós precisamos aprender de Jesus como Ele confiava. E assim, nós vamos ter a nossa fé transformada, melhorada, reforçada, para que a gente confie em Deus. De que maneira nós vamos fazer isso? Em primeiro lugar, tendo a confiança em Deus como Pai. Veja, quando Jesus estava no Getsemane, no momento mais difícil da sua vida, ele ora a Deus e ele chama Deus de Abba, que a tradução para Abba é como um pai querido, um paizinho querido, que revela ao mesmo tempo uma intimidade, uma proximidade muito grande com esse pai, e também revela a reverência que ele tinha com Deus. Ele era muito chegado ao pai, ele era muito próximo, por isso ele podia chamar Deus de Abba. Paizinho querido, a gente canta isso, né? Tem um cântico que a gente canta: Abba, Pai. Eu não sei se você já sabia disso, mas se você não sabia, você sabe agora. E quando você canta esse cântico, você está chamando Deus de paizinho querido, de pai próximo, chegado, íntimo. Então ele revela essa intimidade com Deus, revela a intimidade com o Pai, e aí ele ora: não seja feita a minha vontade, mas a sua. E aí talvez você pergunte assim: puxa, mas
Como que ele conseguiu fazer uma oração assim num momento tão difícil? Como que Jesus conseguiu ser tão forte? Como que ele conseguiu confiar tanto em Deus, sabendo que Deus não livrou ele da cruz? Pensando humanamente, irmãos, é um negócio difícil da gente pensar, da gente conseguir compreender, porque a lógica é a seguinte: quando a coisa aperta demais e a gente chega para o pai e para a mãe, vai ter alguma coisa boa, né? Eu não dou conta, eu chamo minha mãe. Eu não dou conta, eu grito socorro pelo meu pai. Foi o que Jesus fez aqui. Ele pediu socorro para o pai, irmãos. E o pai deu a sua resposta. A resposta nesse momento foi o silêncio. Então ele já sabia: olha, meu pai vai deixar eu ir para a cruz. E ele confiou no pai. Irmãos, quem é Deus para nós como pai? É um pai amoroso, é um pai misericordioso. O problema é que quando a gente imagina Deus como pai em uma situação limite como essa, a gente quer procurar entender a mente de Deus, e ninguém conhece a mente de Deus. Agora o resultado a gente conhece. Se Deus tivesse livrado Jesus da cruz naquele momento, Ele não demonstraria o amor dele por nós, porque nós estávamos todos condenados ao inferno. Jesus confiou, porque Ele sabia que Deus tinha um grande propósito para aquela situação, para tudo aquilo que haveria de acontecer. Agora, quando a gente fala em Deus como Pai, o que muitas vezes acontece é que nós projetamos a imagem de Deus como Pai na imagem do nosso Pai. Há muitas pessoas, eu não sei se já pensou a respeito disso, mas quando a gente fala de Pai, a gente pensa no nosso Pai. E o nosso Pai, o Pai humano, por melhor que Ele seja ou que Ele tenha sido, Ele sempre vai ser humano. E se nós compararmos Deus com o nosso Pai, nós vamos ter problemas. Por exemplo, há pessoas que não tiveram pai, e aí quando ele olha para Deus como pai, ele vai pensar no quê? Deus é um pai ausente. Há pessoas que tiveram um bom pai, mas perderam o seu pai, e aí quando ele olha para Deus como pai, ele vai pensar assim: Deus é bom, mas eu perdi o contato com Ele. Há pessoas que tiveram um péssimo pai, a gente sabe que isso acontece, e aí quando ele olha para Deus, por mais que ele pense, não, Deus é um pai amoroso, mas ele vai manter distância desse Deus, porque ele vai imaginar que esse pai é como o pai terreno. E Deus não é assim, irmãos. Há um teólogo famoso chamado Karl Barth, teólogo reformado suíço, que ele fala uma coisa muito interessante a respeito dessa nossa relação em Deus como Pai. Ele diz assim, que não há em primeiro lugar uma paternidade humana e então assim uma chamada paternidade divina, mas justamente o contrário. A verdadeira e apropriada paternidade reside em Deus, e dessa paternidade é que nós conhecemos a paternidade humana, a paternidade dos homens. Ou seja, primeiro nós temos um Pai que é Deus, Ele é perfeito. A partir desse Deus Pai é que nós podemos pensar então uma paternidade humana. Irmãos, eu quero ser o melhor pai dos meus filhos, mas eu quero que eles vejam o Pai perfeito que é Deus. Porque por mais que eu faça bem para eles, eu vou continuar sendo pecador, falho, limitado. Vai ter dias em que eu vou ser ausente para eles. Vai haver dias em que eu vou ser incompreensível. Vai haver situações onde eu talvez me apresente até de uma maneira inadequada para eles, porque eu sou humano, eu sou pecador. Então eu quero que eles me vejam como essa relação com o Pai dos céus. Eu quero que eles aprendam, mas que eles possam ver Deus como um Pai perfeito, amoroso. E essa é a razão pela qual nós devemos olhar para a relação de Jesus para com o seu Pai. Talvez meu irmão, minha irmã, você esteja pensando assim: ah, mas meu pai, ele não foi o pai adequado para mim. Ok. Mas Deus é o Pai perfeito, nele você pode confiar. Você pode confiar em Deus. Ele é o Pai perfeito. Se você tem boas lembranças, ou se você tem um bom relacionamento com o seu pai, ótimo. Deus fez ele também.
Mas lembre-se, o Pai perfeito é o Pai do Senhor Jesus Cristo, e nele você pode confiar. Jesus, quando ele ora, a oração do Pai Nosso, é interessante porque ali ele revela toda a boa relação que ele tinha com o Pai e como ele enxergava o seu Pai. Quando ele diz, por exemplo, o Pai que estás nos céus, ele está falando de um Deus presente, porque na cosmologia judaica havia 3 céus: o céu celestial, o céu das nuvens e o céu do ar, que a gente respira aqui. Isso aqui era céu, o ar, o vento. Então ele via o Pai aqui do lado dele. Pai que estás nos céus. Quando ele falava que Deus era santificado, é porque ele via o Pai como um Deus puro. Quando ele dizia, seja feita a tua vontade, ele acreditava que o Pai era poderoso, podia fazer qualquer coisa. Quando ele orava pelo pão de cada dia, ele tinha certeza que o Pai era provedor. Quando ele orava, perdoa as nossas ofensas, ele via o Pai como misericordioso. Olha, eu posso errar, eu posso fazer bobagem, mas ele vai me perdoar. Quando ele orava, livra-nos do mal, ele via o Pai como alguém que protegia, defendia, era o escudo. O Pai que Jesus revela é próximo, é santo, é poderoso, é gentil, é misericordioso, é protetor. Irmãos, como é que Jesus poderia confiar no Pai numa situação tão difícil como essa? É porque ele conhecia esse Pai, e esse Pai era confiável. Amém, irmãos? Amém. Segundo lugar, nós precisamos confiar em Deus nas lutas da vida. Quando Jesus pede o afastamento do cálice, ele está falando de uma grande dor, de uma grande dificuldade e de um momento em que seria irreversível na sua vida. Quando a gente fala de cálice na nossa linguagem do dia a dia, a gente atribui o cálice às nossas dificuldades, né? Há 2 palavras bíblicas que a gente atribui muitas vezes as dificuldades. Uma ou 3 a gente pode utilizar. Uma é fardo, né? Carrega teu fardo. A outra é a cruz, né? Carrega tua cruz. E a terceira? Esse é meu cálice. Vou beber desse cálice. Vou levar o meu cálice. Então nós falamos das nossas dificuldades, das nossas lutas. Então quando nós vemos Jesus ali dizendo, afasta de mim esse cálice, muitas vezes a gente diz para Deus também, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, seja lá qual for o seu cálice. E aí, irmãos, nós precisamos entrar na situação de Jesus. O cálice de Jesus era uma situação irreversível. Não era um fardo que você pode tirar e colocar. Não é uma cruz que você pode carregar, depois você fica ela, depois você carrega de novo. Não! Era uma situação irreversível. Acontece o seguinte, irmãos, que nós também temos na nossa vida situações que são irreversíveis. Um cálice é qualquer coisa que nós lutamos para aceitar como destino da nossa vida. Por exemplo, se você passar por um acidente e você tiver um problema físico depois desse acidente, talvez essa seja uma situação irreversível. Você vai lutar para aceitar, você vai lutar para dizer, olha, eu não queria que fosse assim, mas uma hora você vai ter que reconhecer que é assim. Há situações familiares que, por mais que sejam dolorosas, muitas vezes elas são irreversíveis, não mudam. Há divórcios que são dolorosos, mas acontecem. Há mudanças de vida, há mudanças de cidade, há mudanças de emprego. E muitas vezes há mudanças de condição social. Às vezes você está no nível mais alto, de repente você tem que baixar o nível. E demora um pouco para a gente assimilar. Às vezes demora bastante tempo, a gente fica lutando com aquilo. E chega uma hora que a gente tem que assumir o cálice e dizer, olha, é o meu cálice. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, por mais que eu queira afastar isso, essa é a minha realidade. E eu vou ter que lidar com ela. E assumir essa realidade, irmãos, não é necessariamente uma coisa ruim. Eu já falei aqui e vou repetir. Se Jesus não assume o seu cálice, nós estávamos perdidos. O cálice foi bom para Jesus, irmãos? Pode falar. Não foi, irmãos.
Ele sofreu. Ele foi torturado, ele sangrou, ele morreu. Humanamente falando, foi terrível. Mas o resultado para nós foi maravilhoso. Há muitas coisas na vida da gente que talvez, em um determinado momento, sejam terríveis para a nossa realidade. Mas se nós confiamos em Deus, e se aquilo for o propósito de Deus, ou Deus estiver trabalhando na nossa vida por meio daquilo, confie em Deus. Algo bom vai acontecer. Talvez já esteja acontecendo, ou talvez já até tenha acontecido, e só falta você reconhecer isso. Semana passada nós estivemos em Curitiba, participando de um encontro de mentoria, e nós estávamos lá em 41 pastoras, e nós tivemos um pastor amigo lá de Curitiba, jovem pastor, e ele é uma pessoa muito divertida, um cara muito bacana, e ele contou-nos uma ilustração lá de algo que aconteceu com ele num momento difícil. Eu não me lembro, não vou recordar agora porque que a gente chegou nessa ilustração, mas ela cabe muito bem quando nós falamos a respeito das lutas da vida. Ele tem uma filha pequena e eles passaram por muitas dificuldades no nascimento dessa menina. Ela teve problemas desde a gestação e quando nasceu ela teve dificuldades também. E pela graça de Deus ela passou pelo pior e superou. Uma criança muito guerreira. E hoje é uma criança praticamente normal. Mas a gente sabe que quando há uma gravidez de risco, os pais meio que ficam mais zelosos do que já seriam normalmente. Por causa do medo, por causa do susto, por causa de todas essas coisas. E aí quando ele levou um dia a filha para vacinar, e esse é um dos dramas de um pai novo, né? Levar o filho para vacinar, porque já sabe que vai ter choro, vai judiar, a criança vai chorar. É assim, né? É bom para elas, é necessário, mas adora. E aí quando ele chegou com a filhinha dele para vacinar, aquele dia a esposa não pôde ir, então ele foi sozinho, e aí sabe que é o pai, né? Ficou todo atrapalhado. E aí a filhinha dele olhou para ele e falou assim: pai, vai doer. Normalmente o pai diz assim: não, filho, não vai doer não, é rapidinho, né? Aí ele ficou meio assim, não sabia o que falar para a filha dele, e falou assim: filha, papai vai falar a verdade, vai doer, mas o papai está aqui. Aí a filha dele olhou para ele e falou assim: papai vai ficar aqui? Vou, filho, vai doer, mas o papai vai estar junto com você. Então tá bom. E aí foi lá, e realmente doeu, porque ela pegou ele no pescoço assim, apertou com toda a força, mas ela ficou segura, porque o pai estava ali. É lógico, irmãos, que sabe que o pastor também tem uma veia humorística, né? A gente também é gozador. E passamos o resto do encontro de maneira do papai. Mas a ilustração foi forte, irmãos. E valeu a pena para a gente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por tribulações. E muitas vezes a gente vai chegar para Deus e dizer assim: Deus, vai doer? E Deus vai olhar para a gente e falar assim: vai doer, mas você pode ficar tranquilo, porque o papai está aqui. Amém. Irmãos, nós podemos confiar em Deus nas lutas da vida, porque Deus está do nosso lado. Por vezes vai doer, às vezes dói bastante, e às vezes demora para passar a dor, mas Deus é nosso Pai e Ele está aqui do nosso lado. Amém? Você pode confiar em Deus. Em último lugar, irmãos, nós devemos ter a confiança em Deus, tendo as bênçãos dele como foco. Sabe que um dos fatores pelo qual Jesus confiava tanto em Deus é porque ele já tinha visto desde criança as bênçãos de Deus. Ele cresceu no lar abençoado. Ele foi instruído desde criança. Veja, irmãos, eu estou falando de Jesus humano aqui, tá? Eu não estou deixando de reconhecer que ele já era Deus desde antes da fundação do mundo. Mas eu quero aqui lembrar que Jesus ele se encarnou. Nós estamos falando aqui de um Jesus que era encarnado. Então ele tinha visto as bênçãos de Deus, ele tinha visto os milagres de Deus, e ele tinha todas essas memórias
do amor maravilhoso de Deus como o foco da sua vida. Então, ele sabia que, mesmo que ele passasse por todas as tribulações, por todas as angústias, ainda assim haveria a bênção de Deus, haveria milagre de Deus, haveria provisão do Senhor, e por isso ele estava seguro, talvez angustiado, talvez preocupado, mas seguro, porque Deus o abençoava, e Deus haveria de abençoá-lo grandemente. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos a nossa vida focada nas bênçãos de Deus. Deus quer que nós reconheçamos que Ele é um Deus abençoador. Deus quer que nós tenhamos uma visão de que Ele pode fazer o melhor para nós, de que Ele cuida de nós, de que Ele nos ama incondicionalmente. Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma dinâmica, uma ilustração. Quando eu mostro essa folha para você, o que você vê aqui? Pode falar. O que nós temos aqui, irmãos? Tem gente criativa aqui, irmãos. Está vendo até morcego aqui. Alguns disseram uma mancha preta. Alguém quer receber alguma coisa diferente? Um papel branco com uma mancha preta. O que mais? Uma borboleta. Alguém quer receber alguma coisa? Criatividade é o amor de Deus, irmãos. Irmãos, eu vou ficar com a resposta do Paulo na grana aqui. Talvez não seja muito justa a ilustração, mas serve para a gente pensar um pouquinho a respeito. A gente quase que induz as pessoas a ver uma mancha aqui. Irmãos, tem uma mancha aqui, tem? Mas tem uma folha branca também, tem? O Paulo disse que tem uma folha branca com uma mancha preta. Ele acertou na mosca, né? É o que a gente vê, uma folha branca com uma mancha preta. Sabe o que acontece, irmãos? Deus está nos abençoando o tempo todo. Se a gente olhar para essa mancha branca aqui, ou melhor, a folha branca com a mancha preta, e eu tampar aqui, o que a gente vê aqui? Quase que 90% disso aqui é folha branca, né? Mas a mancha preta faz um estrago grande na folha branca, né? Chama muita atenção. Assim é a nossa vida, viu, irmãos? Deus nos abençoa o tempo todo. Mas às vezes, uma tragédia, uma tribulação, um problema, começa a borrar a nossa visão. E aí, se a gente perde o foco das bênçãos de Deus, a gente só enxerga os problemas. E os problemas estão aqui, irmãos. Eu pus a mão na frente aqui, mas eles não saíram daqui, continuam aqui. Os problemas não são apagados. Mas as bênçãos de Deus estão ao nosso redor. E aí nós temos uma escolha. Nós vamos ficar olhando para a mancha ou para a folha branca? Nós vamos ficar olhando para as nossas lutas, para as nossas crises, ou para as bênçãos, para os milagres de Deus? É uma questão de foco. Jesus naquele momento poderia dizer assim: poxa Deus, mas depois de tudo que eu fiz, agora eu vou para a cruz? Mas Jesus escolheu olhar para a bênção de Deus e dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade, que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque muitas vezes a gente lamenta a nossa situação, a nossa sorte. Lamentamos porque temos pouco dinheiro, lamentamos porque temos dor de cabeça, lamentamos porque somos jovens demais para alguma coisa, ou porque somos velhos demais para alguma coisa. Cheguei aos 40, irmãos. Olha que coisa boa, né? Para algumas coisas eu sou velho demais, irmãos. Não dá para jogar bola como eu jogava aos 18. Tem jeito. Para outras coisas eu ainda sou jovem. Mas e aí? Eu vou ficar me lamentando por aquilo que eu não posso fazer? Ou eu vou olhar para aquilo que eu posso fazer? Irmãos, Deus nos abençoa todos os dias. Deus é maravilhoso. E às vezes, irmãos, eu vou falar por mim, tá? Às vezes a gente reclama demais. Às vezes a gente se lamenta demais. Às vezes a gente acha que a nossa dor é maior que a dor do outro. Que ninguém tem problema, só a gente tem. Que Deus abençoa todo mundo e só a gente vai abençoar.
Meu irmão, você é grandemente abençoado. Que Deus te ama. Deus é o melhor da sua vida. E porque Ele te ama, porque Ele me ama, eu posso confiar plenamente nele. Quero voltar para a pergunta inicial, mas para a gente encerrar. Você confia em Deus? Sua confiança em Deus é plena? Quando nós passamos por situações limite, por crises, por lutas, por problemas, nós podemos confiar em Deus? A palavra de Deus diz que sim. Você pode confiar em Deus. Olhe para Jesus. Veja a confiança que Jesus teve no Pai. Se Ele confiou, você pode confiar. Amém? Amém. Faça um exercício essa semana. Pense um pouquinho a respeito do seu relacionamento com Deus e como você pode confiar nele. O exercício é o seguinte: comece a contar suas bênçãos, mas não apenas conte essas bênçãos, escreva. Faça uma lista. Comece com uma lista pequena, não precisa ser grande. Pega na segunda-feira, ou se você quiser hoje à noite, se tiver no pique, escreva 10 coisas pelas quais você se sente abençoado por Deus. Pode ser coisas grandiosas, como podem ser coisas pequenas. Por exemplo, você pode agradecer a Deus por uma coisa grande, como por exemplo, a casa que você comprou, ou o carro que você comprou. Mas pode ser uma coisa pequena também, por exemplo, como a sobremesa que você comeu no almoço hoje, que é uma sobremesa especial. Por exemplo, eu comi uma feijoada hoje, irmãos. Vocês acham que eu não vou agradecer a Deus por isso? É uma delícia. Poderia falar do aniversário, né? Mas posso falar da feijoada também, que minha mãe e minha esposa fizeram de carinho também. Isso é bênção de Deus. Comece com uma lista pequena. Comece com 10. No outro dia, vai crescendo mais um pouquinho. No outro dia, crescente mais um pouco. Quando você lembrar de uma coisa nova, coloque lá. Sabe por que é bom escrever, irmãos? Porque fica registrado, você não esquece. Toda vez que você voltar para aquela lista, você vai ver. E você vai acrescentar mais. Daqui a pouco você está com 100 agradecimentos. Daqui a pouco você está com 200. Daqui a pouco você está com 500. E você vai ver. Você pode sim reconhecer, olha, eu tenho problemas. Vai doer. Mas Deus está cuidando de mim. Deus está me abençoando. Amém, irmãos? Amém. Confie em Deus. Confie em Deus. Não lembra. E tudo que agora aqui sempre lembra. Vamos orar? Coloquemos em pé, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer porque nós temos no Senhor um Pai totalmente confiável. E nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos abençoe, nos dirija os passos, fortaleça as nossas vidas e faça, Pai, com que nós possamos visualizar apenas aquilo que o Senhor tem dado de melhor para nós. Que nós possamos ver no Senhor a imagem do Pai perfeito, do Pai amoroso e confiável. Que nós possamos, ó Pai, entregar o nosso cálice nas Tuas mãos, ó Pai, e reconhecer que apesar das lutas o Senhor está do nosso lado. Que nós possamos, Senhor Deus, visualizar as Tuas bênçãos e que nós tenhamos o foco no Senhor de tal maneira, Pai, que qualquer luta ou dificuldade não venha nos abater. Fortaleça a vida da Tua igreja, Pai, e nos abençoe nesta noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.